Iota. É um idiota. É o quê? É um idiota. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Desculpa, eu tô dando risada aqui por causa da piadinha que eu fiz com o nome do Iota. Mas não levem a sério, pelo amor de Deus. Caramba. E bom, gente, Kami-sama Ninata-hi, episódio número 11. Pra quem não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Eu tenho o Discord também do canal do Mano Joe, caso você queira trocar uma ideia comigo sobre isso ou outras coisas. Bom, e o que foi esse episódio, né, gente? Um episódio bem triste, mas não foi tão triste assim. Eu pelo menos não senti tanta emoção em alguns momentos. Eu achei algumas partes legais, mas eu acho que o autor, ele deu uma maneirada. E agora eu fico na dúvida, será que esse anime vai ter 13 episódios ou só 12? O próximo será o último? Como que vocês acham que vai ser? Já foi anunciado se vai ser só 12 ou 13? Eu acho que vai ser 13. E bom, sem mais enrolação, bora comentar sobre esse episódio logo, vai? Bom, galera, o episódio começa com o Iota reparando em todas as coisas que a Hina faz durante o dia. Todas as horas, a hora que ela come, a hora que ela dá um estudo, a hora que ela brinca, a hora que ela fica livre, que na verdade no horário livre ela só fica na maior parte do tempo deitada. Legal que nesse episódio eles explicaram um pouquinho mais sobre os movimentos da Hina, e principalmente que ela não consegue realmente se mover tanto, então ela não pode ter atitudes muito bruscas, sair correndo, ela pode fazer coisas bem simplesinhas mesmo. Ela não tem como fazer nada além disso. Legal a atitude do Iota, que continuou lá junto com ela. A gente já esperava isso dele, que ele fosse continuar com ela. Só que ele tenta, aos pouquinhos ali, tentar fazer um pouquinho de amizade com ela, visto que ela tem um medo absurdo dele. Fica comprovado nesse episódio que não, a Hina não tem raiva de homens em específico. Não fizeram basicamente talvez nada com ela. Ela tem medo de qualquer outra pessoa, tanto que a médica que tá junto com, acho que ela é médica, né, que tá junto com o Iota, ela explica que a Hina demorou pra olhar nos olhos dela, foi um processo, foi uma mudança pra Hina conseguir fazer aquilo. Não são todas as enfermeiras naquele local, não são todas as médicas que conseguem com que a Hina faça aquilo. Ou seja, ela tem medo de todo mundo, então aparentemente, na verdade ela passou por um trauma muito forte ali quando tiraram o seu chip. Eu acho que esse trauma vai muito mais por conta da cirurgia, e ao tirar isso, ela já era uma menina, voltou a ser uma menina super frágil e tudo, como ela era antes de ter o chip. Então dá pra entender bastante o porquê que ela tem esse trauma e tudo mais, né? É como se ela meio que desse um reboot, ela voltasse a ser aquela pessoa que ela era antigamente. A gente vê que ela não fala muito. Ela é tipo como se fosse uma criança mesmo, em desenvolvimento ainda lá com seus 3, 2 anos, só que uma criança que tem uma doença. Então, além de notar isso daí, a gente fica sabendo sobre o passado dessa médica. E agora, sabendo sobre o passado dela, eu não acho que ela era uma pessoa ruim ou que ela tenha envolvimento com alguma coisa ruim contra a Hina. Na verdade, ela passou por uma situação muito difícil, que ela teve a filha dela, que era um tesouro pra ela, só que infelizmente a filha dela teve também uma doença e aparentemente teve que fazer muitos tratamentos assim como quando nasceu, e quando voltou para os braços dela, voltou morta. Muito triste a história da médica, e por isso que ela já ajudava, parece que nesse local onde eles estão, que tem todo o equipamento e tal, equipamentos apropriados para cuidar de crianças desse tipo. Então ela cuida de muitas crianças no mesmo estilo que o sua filha, na verdade, né? Que a filha dela. Então ela resolveu dedicar a vida dela toda a ajudar essas crianças que estão doentes a, vamos falar assim, se reerguer, cuidar dessas crianças de alguma forma. Pra ela é como se ela estivesse cuidando dos seus próprios filhos e filhas. Eu achei muito legal esse episódio falando sobre o passado dela, porque não só falou sobre o passado dela, como demonstrou o carinho que ela realmente tem pela Hina. Ela não tem segundas intenções, ela apenas quer cuidar daquela criança que deve ter sofrido muito e tem um trauma muito forte ali da cirurgia que fizeram em cima dela. Bom, a Hina continua daquele jeito e tal, e o Iota ele tenta descobrir o que a Hina gosta, principalmente porque a gente tem um embate aí. Eu gostaria de saber o que vocês pensam. Porque o Iota é o seguinte, ele pensa que aquela é a Hina, é a mesma Hina que ele conheceu. A médica diz que aquela Hina que ele conheceu era da máquina, era de um chip. Porque se a gente for parar pra pensar, a médica tá certa. A Hina, ela sempre nasceu com a síndrome de Logos, ela nasceu com todo aquele problema, então ela voltou, vamos falar assim, no estágio normal dela.
né? Sem poder andar, sem poder passear, sem poder fazer as coisas, sem poder falar direito, porque ela tem esse problema e tudo. Os seus nervos ali não podem se mexer tanto, ela não pode sair correndo por aí, porque ela deve ter a imunidade baixa também. Então basicamente ela voltou a ser o que era, mas o Yota insiste que a Hina era daquele jeito, toda alegre, toda confiante, gostava de um monte de coisa, era toda serelepe, não parava quieta um minuto. E essa Hina que ele conhece agora, ela já não é mais assim, ela tem aquelas dificuldades que ela enfrenta. Bom, de um certo modo, a médica está certa. Sim, a Hina voltou realmente a ser quem ela era, né, antigamente, vamos falar assim, sem memórias, alguma coisa desse tipo, e tudo que tinha era com grande parte na máquina. Só que aí o Yota também tá certo. Por quê? Porque não é só na máquina que tinha na cabeça dela, na verdade é uma junção dos dois. A máquina promoveu a ela poder viver e aí ela criou as lembranças dela. Só que tirando a máquina dela e ela não podendo fazer mais nada e extraindo de certa forma as memórias dela, mas não os gostos, as memórias. Que a gente vê que ela gosta do videogameinho. Então, extraindo essas memórias dela, o que acontece? Ela volta a ser mais ou menos a mesma como antes, mas continua sendo a Hina, não tem como mudar. É o jeito dela, ela vai acabar gostando de uma ou outra coisa. A gente percebe que a Hina também gosta muito de fogos de artifício, você vê ali estrelas, fogos de artifício, céu. Então tá tudo muito ligado ao que ela realmente gostava. O jogo de cartas pode fazer uma breve referência, pode ser que pra vocês não seja nada a ver, mas por ter imagens e coisa e tal, pode se referir também ao próprio jogo de Mahjong que eles jogavam, que o Yota venceu e tudo mais. Então você vê que tem algumas coisas que você percebe, ela gosta ainda, porque continua sendo a Hina. Então os dois estão certos, né? Não é nenhum extremo de nenhum nem um outro, é a conexão dos dois que forma a Hina que tá ali. Bom, ele vai pra essa discussão, ele não consegue resolver as coisas, ele começa a se desanimar cada vez mais, né? Começa a desanimar, fala, pô, não tem mais saída, o que eu faço agora? É a Hina e tal. E aí Izanami fala pra ele que ela gosta dos dois juntos, ela ama os dois, e depois o amigo dele também liga pra ele, o Ashura, e depois a Tengan, depois a Sora, a irmã dele, os pais dele também, todo mundo orgulhoso dele e tal. E muito legal a atitude do Yota de seguir em frente e continuar tentando. Alguns pontos que eu fiquei com raiva. Sim, gente, não tem como, você pode falar assim pra mim, igual nos comentários do outro episódio. Não, mas você tem que entender o Yota. Cara, entender o Yota é uma coisa, mas por que você não entende a Hina? Pô, o cara é retardado de ficar pegando e meio que forçando ela logo no começo do episódio. Não, vira pra cá, se você me visse aqui. Mano, é uma criança que não lembra dele, ele tá vendo que ela não lembra dele. E não adianta, por mais que ele fale assim, não, ela vai me lembrar se olhar no meu olho. Cara, ela já olhou no teu olho, já outras vezes. E não aconteceu isso. Então não vai acontecer agora. Não força a barra, não seja um idiota. E quando ele grita com ela no meio do jogo também, puta burrada, é coisa... Putz grila, velho. Por que o maluco foi gritar com a menina ali no negócio? Ele poderia falar de uma outra forma. Tá vendo que ao decorrer do episódio ele vai melhorando, claro, isso tudo. Mas, meu... as primeiras atitudes são todas idiotas. Mas eu fico feliz que o Yota se conserte no meio do caminho e resolva tudo. E bom, o Yota não tem muito tempo pra ficar com a Hina, ele só tem aquelas 2 semanas, então ele tem que resolver tudo. Ele tem que conseguir fazer pelo menos a Hina ficar feliz por aquele tempo e tal. Ela consegue sorrir ali quando eles estão jogando e ela começa a vencer, a médica fica até com um ciúminho. Eu acho que ele tá conseguindo chegar mais perto da Hina, eu acho que ele vai conseguir fazer ela sorrir, mas a Hina não vai ser mais a mesma que era antes. Eu acho isso muito, mas muito difícil de acontecer. Ela pode ter resquícios da mesma personalidade, mas não tem como, ela não tem como expressar direito as suas emoções. Isso foi bem complicado de ver pra quem já passou alguma situação que foi parecida com isso, gente. O episódio teve uma boa carga dramática de trilha sonora, eu achei bem legal, mas ainda não chegou naquele drama que eu falei assim, putz, eu vou chorar. A parte que mais me emocionou foi quando o Yota ele tá quase desistindo mesmo, e a Izanami, todo mundo vai lá e dá uma força pra ele, isso é muito legal de ver. Mas tirando essa parte, acho que não teve mais nenhuma. Principalmente porque se mantém muitos mistérios do que fizeram com ela, se eles vão mostrar mesmo isso, e quando que vai dar alguma reviravolta ali, e quando vai dar alguma merda, porque é drama. Drama, você só espera que tá tudo bem, você já fica com uma pulga atrás da orelha pensando, vai dar merda, vai dar merda. Agora que as coisas estão melhorando, vai dar merda. Quem assiste ReZero tá ligado do que eu tô falando.
E bom, no final do episódio que nós temos, a mulher começa a ficar encrespada com o Yota falando, mano, quem é esse cara? Quem é esse cara? E aí, vai pesquisar quem é o cara, ela descobre, descobriu o que dele, viu que informação dele, e já quer afastar o Yota da Hina, e o Yota fala, não, eu preciso de mais tempo, não, isso é ruim, não é bom pra ela, e não sei o que, blá 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 blá. E o que vai dar? Não sei, acho que ele vai continuar com ela e depois vai ser expulso, talvez. Talvez ele, sei lá, dê um ataque de loucura nele e ele leve a Hina embora. Do Yota, eu espero tudo, cara. Eu espero tudo. E agora eu espero que no próximo episódio a gente tenha esse embate do Yota com essa médica. Eu acho que ele vai conseguir convencer ela. Ele vai conseguir, nos últimos momentos ali, fazer a Hina se lembrar ou alguma coisa assim. E aí alguma merda vai acontecer. Eu já espero a merda. Mas beleza. Tô aqui pra me emocionar, então, de uma Eda, me surpreenda. E esse foi o episódio de Kami-sama ni Natahi, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, comentou, compartilhou, eu fico muito feliz. Eu gosto muito dessa amizade com vocês, de poder conversar sobre esse anime. Um agradecimento novamente ao Anime News BR, que foi quem me indicou essa obra. Comecei a assistir muito por conta desse único pedido. Achei muito interessante ser um drama. E aí acabei assistindo, né? Tô acompanhando junto com vocês. Mano Joe tá vazando. Muito obrigado mais uma vez, galera, por ter me acompanhado até aqui. E não se esqueça, deixa seu comentário sobre Kami-sama ni Natahi, porque o Mano Joe tá vazando e depois quer trocar uma ideia com vocês. Fui, galera! Falou!